Fala, criatura do Mundo de Geografia, eu sou o professor Giba e a gente está de novo aqui com algumas dicas importantíssimas para as tuas provas de Enem, de vestibular, as tuas provas na escola. Então, vem comigo, vem com o Mundo Edu, vem com o Mundo Geografia. 1, 2, 3, 4! Daí, criatura, hoje eu tô aqui para falar de um assunto extremamente importante para a tua prova, que é deriva continental e também a questão das placas tectônicas. Mas para isso a gente tem que entender alguns pontos importantes e não é só chegar aqui e falar, ó, são vários continentes, eles se afastam, vai um para lá, um para cá, formam não sei o que. Não é assim. A gente, na verdade, tem que entender todo um processo para que a gente consiga compreender como a nossa superfície se encontra no seu atual formato. Na verdade, a gente tem que entender um pouquinho de estrutura interna da Terra. Claro que eu vou falar de estrutura interna da Terra com muito mais cuidado, com muito mais aprofundamento no vídeo Estrutura Interna da Terra. Agora eu vou falar aí alguns tópicos básicos sobre estrutura interna para que a gente entenda a deriva continental. Não adianta falar só da superfície, dizer que ela se move sem que eu entenda o porquê. Na verdade, a Terra se formou há 4,56 bilhões de anos de uma grande concentração de massa rochosa que vai se derreter, vai se liquefazer, formando um planeta fundido. Os materiais mais densos e mais aquecidos vão para o centro, os materiais menos densos vão ficar na superfície, formando o que a gente chama de crosta. Dentro da Terra, o material ainda está fundido no que a gente chama de manto e bem no interior, o núcleo é uma grande massa sólida por causa da intensa pressão formada por níquel e ferro principalmente. Professor, é níquel, ferro, tá quente e é sólido. Como assim? Isso mesmo, níquel e ferro, mais de 4.000 graus centígrados, o nosso núcleo muito aquecido, ele é sólido porque a grande pressão do interior do planeta impede que ele se derreta, impede que haja a fusão. Porém, essa grande massa quente acaba transferindo calor para o manto, que é formado por um material chamado de magma, que é rocha fundida, que quando sai para a superfície a gente chama de lava vulcânica. E o importante é saber que todo esse processo de movimento força a superfície, força aquela parte sólida. Mas como assim? Momento Ana Maria Braga. Que acorda, menina, né? Caramba, é mesmo. Vamos fazer sopa. Como eu faço sopa? Pego uma panela, coloco um monte de coisa dentro, tampo, acendo a chama. Ao acender a chama, aquele material que está mais próximo do calor da chama fica menos denso, fica mais fluido, sobe. O material que está lá em cima, perto da tampa, está mais frio, mais denso, acaba descendo. Um processo de fervura que na verdade a gente vai chamar de processo de convecção. Mas o que isso está fazendo numa aula de geografia? Imagina que a chama seja o núcleo da Terra. Imagina que o material da sopa seja o manto da Terra. Imagina que a nossa tampa seja a crosta, seja a superfície. O que nós teremos é o calor do núcleo faz com que haja um movimento por diferença de densidade no manto, que é esse material pastoso, fundido, que acaba pressionando a nossa tampa, que é a nossa crosta, a nossa superfície. Por isso que ela vai se movimentar. Quando tu faz sopa, esse aquecimento força a tampa da panela e a tampa começa a se movimentar. O calor interno do planeta força a crosta e por isso que a crosta vai se movimentar. Criatura, tu já percebeu que a África e a América têm contornos semelhantes, se encaixam. A Europa e a América do Norte também. Vários pontos no planeta têm contornos semelhantes.
Na verdade, hoje é uma teoria totalmente aceita, totalmente comprovada por todos os indícios que ela apresenta. Porém, por muito tempo, disseram que era loucura. Na verdade, a gente depende das ideias de um cara chamado Alfred Wegener, esse alemão, que um dia olhou, percebeu o contorno da América e da África e perguntou para sua professora na escola: professora, a América saiu da África. O que a professora respondeu? Cala a boca e pinta esse mapa, rapaz. Então daí ele criou a teoria da deriva continental, é isso? Não foi bem aí, porque dizem alguns entendidos que quando ele perguntou isso, ele tinha 7 anos. Sim, Alfred Wegener, aos 7 anos, lança as ideias da teoria da deriva continental. Aos 7 anos eu não atava o cadarço do meu tênis. 2 orelhinhas, e aí a gente cruza e passa por baixo. Segundo a teoria de Alfred Wegener, os continentes são placas que estão boiando sobre um material mais fluido e que se movem perdidamente por aí. Na verdade, não é tão perdidamente, não é tão deriva assim, mas esse cara em 1915 não tinha os indícios suficientes para comprovar a sua teoria. Na verdade, ele morre sem conseguir comprovar a sua teoria, que só vai ser comprovada a partir do momento que nós temos o mapeamento do fundo dos oceanos, a partir das imagens de satélite, a partir do sensoriamento remoto. Ou seja, hoje nós temos indícios suficientes para dizer que essa teoria é aceita. Ela é, sim, responsável pela superfície do planeta que nós temos na atualidade. Tá vendo essa imagem aqui? É a Pangeia. Pangeia é o único continente do planeta. Não é o primeiro continente, na verdade, vários pedaços da crosta já tinham se formado, se chocado, formando a Pangeia, então nós já tivemos um passado tectônico, mas o planeta estava assim há 225 milhões de anos. E pelas pressões internas do planeta, tu vai ter uma parte seguindo para um lado, uma parte seguindo para o outro. Cuidado, isso não é cinematográfico. Não é de uma hora para outra começa a rachar a superfície, tu escolhe o lado de lá, tu escolhe o lado de cá, e fica um cachorro do outro lado, nossa, Totó, vem pra cá! Teve muito tempo, teve milhões de anos de separação, milímetro a milímetro, não é uma coisa que a gente possa perceber no nosso tempo, mas é algo relativamente recente para a Terra, já que a Terra tem 4 bilhões e meio de anos e esse processo aconteceu há 225 milhões de anos. Para o tempo geológico é algo recente, para nós algo muito passado, muito pretérito. Depois nós vamos ter essa outra figura. Percebe que a Pangeia acaba se dividindo em 2 continentes, Laurásia e Gondwana. Isso há mais ou menos 180 milhões de anos, lá no período Jurássico, quando a Terra tinha grandes répteis, quando a Terra era dominada, a cadeia alimentar era dominada pelos dinossauros. Percebe que antes nós tínhamos um continente, temos 2. Antes nós tínhamos apenas um oceano chamado Pantalassa, agora nós já começamos a ter uma superfície oceânica também mais recortada. Passamos depois para essa outra imagem. Nessa outra imagem, nós vamos ter o período Cretáceo, 135 milhões de anos. Percebe esse pedacinho verde aqui, ó? Ele está saindo do Gondwana e indo para o norte. Esse pedaço, mais tarde, vai se chocar com o continente asiático e vai se transformar na Índia. A Índia não é parte da Ásia. Geologicamente, ela saiu do continente do Gondwana e se chocou num pedaço do continente de Laurásia, que é o continente asiático. Depois nós temos aqui o período terciário, há 65 milhões de anos. Aqui é a Terra na sua configuração quando da extinção dos dinossauros. Aqui, senhores, nós vamos ter os continentes mais próximos do que nós temos hoje,
Vejam que a Índia já está quase chegando na Ásia. Vejam que o nosso continente já tem um formato bem próximo do que nós teremos hoje, mas hoje nós temos essa configuração. Professor, e a gente vai ver muito diferente disso? Não. Como eu te disse, isso só é perceptível em tempo geológico. Nós nos esforçamos para viver 70, 80, 100 anos às vezes. Só que isso a gente está falando na escala de milhões de anos. Percebe que eu falei que toda a formação da Terra, percebe que eu falei dos dinossauros. Cara, os dinossauros, quando foram extintos, eles viram um planeta diferente do nosso, mas muito próximo do que é o nosso. Enquanto que a gente vai ver apenas assim. Tu não vai chegar na praia, ai, a África estava 1 centímetro para cá o ano passado. Não! Mas é essa a velocidade, 1, 2 centímetros por ano. Como é que eu consigo medir essa velocidade? A partir das imagens de satélite. Daí uma aplicação muito útil do sensoriamento remoto, da cartografia mais moderna. Então, te liga, tempo histórico é uma coisa, tempo geológico é outra. Quer entender um pouquinho mais sobre esses períodos? Quer entender um pouquinho mais sobre essa relação tempo histórico, tempo geológico? Também dá uma olhadinha aqui em cima, nós vamos ter ali, no mesmo vídeo de estrutura interna, nós teremos ali também os períodos geológicos e os principais acontecimentos na superfície terrestre em cada uma das eras geológicas. O segundo tópico da nossa aula de hoje são as placas tectônicas, que algumas ficam se chocando, outras ficam se afastando, outras ficam se esfregando. Então há aí uma série de processos interessantes que a gente deve lembrar. A primeira coisa que a gente deve lembrar é que esse é o mapa das placas tectônicas. Percebe que cada um desses pontinhos nos limites, essas áreas destacadas no contato entre uma placa e outra, são vulcões ativos, são acontecimentos sísmicos, terremotos, os principais abalos sísmicos do planeta, porque a crosta terrestre é mais frágil nessas regiões, nos contatos entre placas tectônicas, tanto no afastamento quanto no choque ou nesse processo que conserva a distância, mas acaba tendo um movimento em direções opostas. Pensa o seguinte, nesse nosso mapa, a gente vai perceber que alguns vulcões estão fora dessas áreas de contato, mas a grande maioria está nas áreas de contato, nas áreas de atrito entre as placas tectônicas. Uma coisa que a gente deve lembrar é que são 3 tipos principais de contatos entre placas tectônicas. O primeiro, o afastamento, que a gente vai chamar de placas divergentes. Elas se afastam, sim, elas estão se distanciando. Esse distanciamento faz com que tu tenha algumas configurações extremamente relevantes na hora da tua prova. É o que nós temos entre a América do Sul e o continente africano. Desse afastamento, nós vamos ter a formação do Oceano Atlântico. Criatura, imagina só que um continente esteja estável, porém as forças internas começam a puxar um lado para cá, um lado para lá. Começa uma pequena ruptura. Essa pequena fenda, essa pequena falha aberta entre as duas partes, que a gente percebe aqui. O magma puxa para um lado, puxa para o outro e aos poucos começa a se desligar. O magma é um material rochoso fundido. Ele entra nessa fenda, como a superfície é mais fria, ele solda as duas partes, ele consolida as duas partes, ele gruda as duas partes, impedindo que tu tenha ali uma abertura para o interior da Terra. Uma coisa que é interessante também é que aos poucos ele começa a abrir, vai abrindo e nós passamos a ter o escapamento do magma, o vazamento do magma. Esse vazamento do magma começa a extravasar, começa a derramar sobre a superfície. Como eu disse, magma é
rocha derretida. Quando vem para a superfície, a gente chama de lava vulcânica. Isso aqui é vulcanismo. Vulcanismo do tipo fissural, vulcanismo que a gente vai falar com muito mais calma lá na aula de relevo. Mas é um tipo de vulcanismo. Vai se afastando e o magma vai formar uma crosta que é do tipo crosta inferior. É uma crosta menos espessa, porém mais densa do que a crosta continental. Ao se afastar, ela começa a formar ali uma crosta bem mais baixa, que vai ser preenchida com água. Aqui tu tem o início da formação de um oceano. As duas partes continentais viram dois continentes separados. Esse oceano começa a ter muito vulcanismo no fundo, no seu assoalho, e começa a formar essas pequenas elevações. Algumas dessas elevações são maiores e acabam extravasando, acabam subindo para a superfície. E uma montanha no fundo do oceano, que acaba saindo para a superfície, é chamada de ilha. As ilhas, no geral, são grandes vulcões, na maior parte das vezes extintos, que estão no fundo dos oceanos. Então, essa nossa figura aqui pode ser exemplificada como América do Sul e África. Sim, o que nós vamos ter na formação do nosso continente é exatamente essa configuração. O nosso continente se afastou do continente africano, nós tivemos muito vulcanismo, alguns dos maiores eventos vulcânicos da história terrestre aconteceram aqui no nosso continente, aqui no nosso país. Hoje não temos mais vulcões ativos no Brasil, mas temos inúmeros casos de vulcanismo já extinto. Todas as ilhas no Oceano Atlântico são ilhas vulcânicas, por exemplo, Fernando de Noronha, Cabo Verde, Islândia, Açores. Açores e Islândia ainda com muitos vulcões ativos. Recentemente nós tivemos o caso do vulcão na Islândia, um vulcão que não tem como pronunciar um nome, mas é isso aqui. Eyjafjallajökull. Esse vulcão, senhores, é simplesmente formado porque o continente europeu e o continente norte-americano, o continente africano e o continente sul-americano se afastam e o material de dentro acaba formando essa crosta e, como é um material muito instável, acaba subindo, chegando até a superfície. Tá vendo essa imagem aqui do lado? Essa é uma imagem de satélite do Oceano Atlântico. De um lado nós vamos ter a América, do outro lado nós vamos ter a África. Tá vendo essa parte mais escura aqui entre as duas? Essa é a região chamada de dorsal mesoatlântica. A dorsal do meio do Atlântico também pode aparecer na tua prova como cordilheira meso-oceânica. Essa região é formada por essas grandes elevações vulcânicas no fundo dos oceanos. Essa imagem só pode ser conhecida a partir do mapeamento feito por satélites. Então, por que dorsal? Porque o primeiro cara que olhou essa imagem achou que parecia uma coluna dorsal. Essa aqui é a espinha do oceano. Essa é a coluna dorsal do nosso oceano. E isso acaba comprovando a teoria da deriva continental. Cuidado com essa imagem. Percebam que o afastamento das placas acaba formando uma crosta que antes nós não tínhamos. Então essas zonas podem ser chamadas de zonas de divergência ou zonas de formação de crosta ou zonas de expansão da crosta também. Mas toda crosta que se expande, que se forma em um determinado ponto, em algum momento, em algum outro ponto da Terra, tem que ser consumida. Se tu vai formar crosta num lado, essa crosta tem que ser consumida de um lado, e aí nós vamos ter as placas convergentes. Sim, o consumo de crosta, os choques entre as placas tectônicas, as nossas placas convergentes. Como eu te disse, a crosta continental e a crosta oceânica têm
composições diferentes. A crosta oceânica é formada por silício e magnésio. É menos espessa, mas é mais densa. Importantíssimo lembrarmos disso. A crosta oceânica é mais densa que a crosta continental. Ela é menos espessa, mas ela é mais densa. E essa densidade sempre empurra a crosta oceânica para baixo. Toda a placa oceânica, ao se chocar com uma outra placa oceânica ou continental, ela vai ser empurrada para baixo por causa da sua grande densidade. Então, se essa composição é diferente, vem com a gente. Quero ver geral pirado. Significa que quando placas oceânicas se chocam, tem uma configuração. Agora, se placas continentais se chocam, a configuração é diferente. Se uma placa oceânica e uma placa continental se chocam, tu tem uma terceira forma. Vamos pensar em duas placas oceânicas se chocando. Aqui, ó, duas placas oceânicas. As duas são formadas por silício e magnésio, tem a mesma composição, grande densidade. Ao se chocarem, ambas são empurradas para baixo, aumentando a profundidade entre as duas. Consequentemente, o que nós teremos ali é a formação de uma fossa oceânica ou uma fossa abissal, que são as grandes profundidades da crosta terrestre. As maiores profundidades estão lá no continente asiático, principalmente próximo das Ilhas Marianas, numa região chamada de Fossa das Marianas, que passa dos 11.000 metros de profundidade. Só para a gente comparar, o ponto de maior altitude no planeta é o Monte Everest, tem 8.800 metros de altitude. Então, dentro da Fossa das Marianas cabe aproximadamente um Monte Everest e meio. Sim, nós temos maior amplitude para o fundo dos oceanos do que para fora. Nós temos uma maior profundidade nessa região. Cuidado, porque isso também pode aparecer lá nas questões de física, isso também pode aparecer numa questão de biologia, perguntando o que nós vamos ter ali de formação biológica, qual é a pressão da água naquelas regiões, mas isso é uma coisa para a gente estudar lá nas outras disciplinas, até porque esses assuntos eu não sei. O segundo tipo de placa convergente é quando duas placas continentais se chocam. As duas são formadas por silício e alumínio, não são tão densas, e toda vez que uma placa continental se choca com a outra, ela acaba subindo. A gente chama isso de dobramento, a gente chama isso de soerguimento. Na verdade, senhores, o principal exemplo que nós vamos ter desse tipo de placa está aqui no continente asiático, o encontro da placa indo-australiana. Lembra que eu falei que a Índia não é parte da Ásia? Ela saiu lá do Gondwana e se chocou na Ásia. Ao se chocar na Ásia, ela acabou dobrando, enrugando a superfície naquela região, e por isso a gente vai chamar de dobramento, que são as maiores elevações. Quando duas placas continentais se chocam, as duas sobem e ao subirem formam grandes cordilheiras montanhosas. A maior cordilheira montanhosa do planeta é a cordilheira do Himalaia, nessa região da Ásia, onde nós vamos ter as maiores altitudes do planeta, inclusive ali na fronteira entre o Nepal e a China, o Monte Everest. Percebeu? Placa oceânica desce, placa continental sobe. Quando uma placa oceânica e uma placa continental se chocam, uma desce e uma sobe. O que nós vamos ter aqui? Lembra que eu te falei? A espessura é diferente, a densidade também é diferente. A placa oceânica é mais densa, ela vai por baixo, num processo que a gente chama de subducção, e a placa continental sobe num processo que a gente chama de soerguimento ou dobramento. Quando uma placa oceânica se choca com a outra, forma fossas. Aqui também. Quando uma placa continental se choca com a outra, forma uma cordilheira montanhosa. Aqui também. O principal exemplo que nós temos desse tipo de formação é o encontro entre as placas de Nazca e da América do Sul. A placa sul-americana, que é a placa onde nós estamos,
se desloca se afastando da África e se chocando na placa de Nazca, aqui no sul do Pacífico. A placa de Nazca entra por baixo da placa sul-americana. À medida que ela vai sendo empurrada para baixo, a temperatura aumenta quando ela chega no manto, ela começa a derreter, um processo de fusão. E esse processo de fusão acaba fazendo com que ela volte muito fluida, liberando essa rocha fundida nessas regiões. Percebeu? Desce, derrete e volta. Rocha derretida, quando volta, a gente chama de vulcanismo. Por isso que nas regiões de choque entre placas tectônicas, sobretudo nas regiões entre choque de placas oceânicas com continentais, que tu tem esse processo de subducção, a placa entra, derrete e volta na forma de vulcão. Agora imagina se tu morasse no encontro entre essas duas placas. Morar nessa região, obviamente, deve ter muito atrito, tem muitos terremotos. Então tu tem uma região montanhosa, tu tem uma região com muito vulcanismo, uma região com muitos abalos sísmicos. Mas por que nós não temos esse mesmo processo no Brasil? O Brasil está bem no centro da placa tectônica. O último grande evento geológico no Brasil foi a separação do nosso continente em relação ao africano. Mas hoje o contato entre as nossas placas está lá na dorsal, lá no meio do Oceano Atlântico. O contato do outro lado está lá no Chile, no Equador, no Peru. O Brasil está bem no centro da placa tectônica. Numa relação aí com algumas outras disciplinas, por exemplo, a disciplina de literatura no Enem, sim, tu pode ter uma relação com a disciplina de literatura, tu pode ter aí um poema embasando a nossa questão. Nós temos um poema bem conhecido que fala sobre isso. Diz assim: suba aqui na minha moto, que aqui não tem terremoto. O que se quis dizer com isso? Que o Brasil está no centro da placa sul-americana, longe das áreas de atrito. Paz, futebol, carnaval, não mata, não engorda e não faz mal. Eu disse que são 3 tipos de contato entre placas tectônicas. Já falei do divergente, que é o afastamento, já falei do convergente, que é o choque, e aí nós temos as placas conservativas ou limites transcorrentes entre placas tectônicas, que é quando elas se deslocam em direções opostas, conservando a distância entre as placas, ou seja, elas ficam ali num processo que não se afasta, não se choca, mas fica se esfregando. Ela fica ali, ó, uma roçando na outra. Nessas regiões de contato, o atrito entre essas duas massas continentais acaba formando grandes abalos sísmicos também. A maior parte dos limites transcorrentes está no fundo dos oceanos, mas nós temos um mais interessante, que é na região do oeste dos Estados Unidos, oeste do México, o contato entre as placas norte-americana e do Pacífico, que vai formar a falha de San Andreas. Sim, essa região aqui, lá na região da Califórnia, né? A Califórnia é uma região onde nós temos São Francisco, San Diego, nós temos Los Angeles, uma das regiões mais importantes na atualidade, já que é uma região de grande produção tecnológica, que a gente vai falar também em outro vídeo. O importante, por enquanto, é saber que essa região está numa falha transformante, uma falha transcorrente, chamada de falha de San Andreas, uma região de intensa atividade sísmica, certo? Então hoje nós falamos basicamente sobre a formação da superfície terrestre, separação, choque, todo o processo desde o início lá na Pangeia até chegarmos ao que nós temos hoje, até entendermos as grandes diferenças da superfície, por que nós temos grandes cordilheiras montanhosas, como os Alpes, como os Andes aqui no nosso continente, como o Himalaia, por que nós temos grandes profundidades nos oceanos. E com isso a gente conclui a nossa aula de hoje. Fica um grande abraço. Valeu ter você.
valeu, você aqui, eu adoro você. E aí quando o cara fala isso, o editor pega, né, e deixa o cara sempre mal visto pelos alunos. É complicado, e isso também vai ser usado. E aí eu sofro bullying nessa empresa, eu tô sofrendo bullying